Obrigado, Matheus, por avisar aí, tá? Bom, então está iniciada a nossa gravação. Bom dia para todos, né? Já está iniciada a nossa gravação aí. Semana passada a gente viu essa parte de endereçamento IPv4. Começamos a ver endereçamento IPv4, vamos terminar de ver endereçamento IPv4 hoje. Vamos ver também toda a parte de... Vamos terminar o protocolo IP, vamos ver o protocolo IPv6, tá? Vamos terminar, então, tudo de IP. E semana mais curta. Tem feriado aí na quarta, tem feriado no sábado, né? Mas isso não vai afetar a gente. Bom, com relação ao endereçamento IPv4 que a gente viu até agora, alguém ficou com alguma dúvida? Quer rever alguma coisa antes da gente começar? Bom, então estando tudo certo aí, vamos começar aqui. Antes, semana passada, a gente foi até essa imagem que nós estamos vendo aqui, né? Quando a gente fala da parte das subredes, né? Vamos dar uma voltada num slide para poder dar uma relembrada rápida nesse assunto, para que depois a gente possa entrar efetivamente no cálculo de endereço IP, que é uma parte importante da disciplina. Importante de quem vai trabalhar com rede de computadores, né? Isso é algo que precisa saber fazer. Bom, nós vimos que o endereço IP ele tem um formato, né, de 4 bytes separados por ponto, por exemplo, A, ponto B, ponto C, ponto D. Tá? E vimos também que numa rede, os primeiros bits, primeiros X bits, né, se por exemplo pegarmos os primeiros 16 bits, nós teremos 2 bytes, que a primeira parte, né, separam a parte de rede, né, identificam a rede de um determinado equipamento. Enquanto a parte final, né, a gente bota aqui X bits, né, identificam a rede de um sistema, de um computador. Enquanto a parte final, né, já que temos 32 bits no total, no total de endereço, do endereçamento, os últimos 32 menos X bits vão identificar a máquina dentro da rede, né? Então, esses 32 menos X bits de endereço vão distinguir quem são os hospedeiros dentro da rede. A parte inicial do endereço vai ser sempre igual, numa subrede, e a parte final do endereço é que vai se diferenciar, né? Esses bits que são menos significativos, né, os bits do final, tá, podem ter uma estrutura adicional de subrede, como discutida anteriormente, né? O que a gente discutiu anteriormente foi que esses bits identificam a rede, então, num ponto de entrada da rede, a rede é identificada, né, por X bits, tanto que na representação CIDR, nós representamos como barra X, né, para indicar quantos bits do endereço representam a rede. Então, de forma externa, nós podemos ter uma representação barra X. Quando chega internamente numa rede, nós podemos ter uma estrutura diferente, né? Uma estrutura onde a quantidade de bits que diferenciam a rede, tá, internamente pode ser maior do que externamente. Isso significa que internamente uma rede está quebrada. Tá? E a gente vai ver como fazer isso e por que fazer isso, né? Por exemplo, né, suponha que os 24 primeiros bits desse endereço ABCD identificam o prefixo da rede de uma organização. Ou seja, a rede é dada pela parte inicial do endereço, os 24 primeiros bits, ABCD. Né? Os 8 bits restantes identificam, então, quem são os hospedeiros dentro da organização, né? Isso está querendo dizer que esse campo final identifica as máquinas dentro de uma organização. É por esse último campo que a gente distingue o endereço de cada computador dentro da organização, né? Agora, a estrutura interna da organização poderia ser tal que esses 8 bits mais à direita seriam usados para criar subredes dentro da organização, né? Então, se eu tenho o endereço barra 24, internamente, eu posso passar esse endereço para, por exemplo, barra 28, né? Com isso, eu estou transferindo 8 bits do campo que endereça os equipamentos, né, do último campo, para endereçar a rede,
né? Então, se eu estou passando, né, de barra 24 para barra 28, significa que eu estou roubando do campo de endereçamento de host 4 bits. Então, estou dando mais 4 bits para o endereçamento de rede, né? Então, eu tenho mais 4 bits para endereçar. Então, esses 4 bits eles vão ser utilizados para diferenciar a rede interna da organização. Como temos que 2 elevado a 4 igual a 16, tá? Isso significa que eu estou criando 16 sub-redes dentro da organização. Tá? A gente vai ver como a gente faz isso. Vou virar isso aqui. Vimos ainda que uma rede, então, ela vai ser identificada, né, pela parte inicial, né? No caso aqui, nessa figura, nós temos uma rede que todos os que estão do lado de cá do roteador, na porta esquerda do roteador, todas as máquinas começam com o mesmo prefixo, 223.1.1, né? 223.1.1, né? Todas têm exatamente o mesmo prefixo, né? A única coisa que diferencia as interfaces aqui dentro é o final, né? Essa é final 1, essa é final 2, essa é final 3, essa é final 4, né? Então, estamos vendo aqui que na parte superior esquerda existem 4 interfaces, todas elas com endereço no formato 223.1.1.xxx. Na terminologia IP, tá? A rede que interconecta essas 3 interfaces dos roteadores mais o roteador, ela é designada uma sub-rede. Então, é essa rede que está na figura de baixo, marcada aqui. O caso equivalente à rede de cima é toda rede que pega as interfaces das máquinas, né, mais a interface do roteador, a gente chama de sub-rede. Quem é essa sub-rede? Essa sub-rede é a sub-rede. Qual o prefixo da rede aqui em cima? 223.1.1. Então, a sub-rede é 223.1.1.0/24. Esse barra 24 indicando que os 3 primeiros bytes identificam a rede, né? Se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que nós temos aqui na figura de cima 3 sub-redes. A 223.1.1, a 223.1.2 e a 223.1.3. Tá? Todas elas representadas na figura de baixo, né, como as sub-redes 223.1.0, 223.1.2.0, 223.1.3.0. Né? Então, esse endereço IP, né, designa o endereço para essa sub-rede. Qual é o endereço? Se eu boto barra 24, o barra 24 está me dizendo que são 24 bits que identificam a rede. Então, os 3 primeiros bytes que identificam a rede. Os últimos bits eu sempre marco com 0. Sempre receberá o valor 0, tá? Para indicar que é o endereço de rede, né? Isso está dizendo que os 24 bits mais à esquerda do endereço definem o endereço da subrede. Tá? Vendo um exemplo de uma outra subrede aqui, tá? A definição IP de uma subrede não está restrita aos segmentos que conectam múltiplos computadores. Então, quando a gente fala em subrede, nós demos o exemplo de uma subrede onde nós temos computadores e roteadores, né? Então, aqui uma subrede em cima, uma outra subrede aqui embaixo, tá? Pegando os computadores, mais a interface do roteador, uma outra subrede aqui. Tá? Então, 3 sub-redes distintas. A sub-rede de cima, 223.1.1. A sub-rede embaixo à esquerda, 223.1.2. E a sub-rede de baixo à direita, 221.3.3. Sempre que existe interface, temos sub-redes. Então, nós temos aqui ligações entre roteadores. Nós temos, por exemplo, a ligação entre a interface do roteador R1 e a interface do roteador R2. Isso também será uma sub-rede. Tá? No caso aqui, foi designada a sub-rede 223.1.9. Né? Temos outra interface entre roteadores, né? Melhor dizendo, outra sub-rede.
embaixo outra subrede entre roteadores, né? Então, embora a gente costume lembrar das subredes que estão ligadas em computadores, qualquer ligação na internet tem que ter endereço IP. Ligações entre roteadores precisam ter endereço IP. Então, cada uma delas também tem subredes, né? Então, nessa imagem aqui do lado, as subredes que estão presentes são 6 subredes, né? As 3 que ligam computadores, mais as 3 que fazem o enlace central entre os roteadores, né? Então, na imagem, cada roteador tem 3 interfaces, uma para cada... Está escrito errado, né? Tem uma para cada enlace onde conecta diretamente o roteador a um par de hospedeiros, né? E 2 para cada enlace ponta a ponta, né? E são 2. Vou anotar para corrigir isso aí. Ok, pessoal? Não, tá certo, tá certo. É uma para cada enlace ponta a ponta, né? São 2 porque são 2 enlaces ponta a ponta. Tranquilo? Bom, antes do CIDR, semana passada viu que era o CIDR, né? O CIDR diz que se eu tenho uma determinada rede, né? Vou botar aqui 8 bits, mais 8 bits, mais 8 bits, mais 8 bits. O CIDR me diz que se eu tenho uma máscara barra X, me diz que os X bits mais à esquerda representam a rede. Então, por exemplo, se eu tenho uma máscara que é barra 20, quer dizer que os 20 primeiros bits representam a rede. No caso aqui seriam os 2 primeiros bytes mais a metade do último byte, né? Aqui eu tenho 8 bytes, aqui desculpa, 8 bits e 8 bits. Esses 8 bits vão ser quebrados em 4 e 4, né? Metade vai para endereçar a subrede e outra metade, junto com o último octeto, vai para endereçar a máquina, né? Então, o CDR não restringe a quebra aos bytes inteiros. Eu posso quebrar um byte no meio para fazer o endereçamento, tá? Antes de existir o CDR, tá? Os bits reservados para indicar parte da subrede possuem exatamente 8, 16 ou 24 bits. Então, antes do CDR, a quebra tinha que ser ou em 8 bits, né? Ou em 16 bits, pegando 2 bytes inteiros, ou em 24 bits, pegando 3 bytes inteiros, né? No início, quando se criou o ARPANET, definiu o endereçamento IP, acreditava-se que quase não existiriam máquinas no mundo. Então, esse esquema de divisão, embora muito ineficiente, não teria problema nenhum, tá? Só que a internet explodiu, né? Máquinas pessoais entraram na internet e isso veio a virar um problema, tá? Essas subredes, quando a gente dividia ela em 8 partes, tá? 8 partes não, desculpe, com 8 bits no campo de endereçamento de subrede, a gente chamava de rede classe A. Quando eram 16 bits, ou seja, 2 bytes, nós chamávamos de rede classe B. E quando eram divididos, tá, pegando 24 bits, 3 bytes, nós chamávamos de rede classe C. Então, originalmente, nós tínhamos a rede classe A, classe B e classe C. Essa divisão acabou sendo problemática para suportar o crescimento da quantidade de organizações, né, com subrede de pequeno e médio porte, né? Por exemplo, uma subrede classe C tinha 24 bits. Se tinha 24 bits, sobravam 8 bits para endereçar as máquinas. 2 elevado a 8, né? 256, menos 2, tá? Porque a gente vai perder os 2 primeiros endereços, o primeiro e o último endereço, né? Vamos sobrar 254 endereços para máquinas. Então, eu posso botar numa rede como essa 254 interfaces de rede. Isso é muito pequeno para muitas organizações, tá? Talvez para a grande maioria das organizações. Já uma rede classe B, ela possui a máscara 16, né? Se a máscara é barra 16, eu tenho 16 bits reservados para
o endereçamento de subrede. Então, 32 menos 16, me sobram também 16 bits para endereçar as máquinas. Com isso, eu podia botar numa rede classe B 65.534 máquinas. Tá? Isso já é uma rede muito grande para quase a totalidade das organizações. Né? Então, se eu dou uma rede classe C, a rede é muito pequena. Se eu dou uma rede classe B, a rede é muito grande. A rede classe A, pior ainda. Né? Rede classe A, eu tenho 2 elevado a 24 hospedeiros. Né? Então, com endereçamento de classe X, uma organização com 2.000 equipamentos, por exemplo, tá? Receberia uma rede classe B. E usar dos 65.000 endereços, apenas 2.000 endereços. Ou seja, um desperdício muito grande de endereçamento, de endereço. Tá? Isso que levou à rápida escassez de endereços IP versão 4 na internet. 2 endereços especiais de uma subrede não podem ser utilizados. Essa é a razão de eu botar o -2 aqui. Por isso que, por exemplo, com 8 bits, eu tenho 2 elevado a 8 menos 2. Com 16 bits, eu tenho 2 elevado a 16 menos 2. Porque 2 endereços não podem ser designados hospedeiros. Tá? O primeiro endereço que não pode ser utilizado é o primeiro endereço da faixa. A gente chama de endereço de rede. Tá? Ele identifica a rede como um todo. Então, eu pego toda a faixa de endereços, tá? E todos os bits que não fazem parte do prefixo de rede, ou seja, todos aqueles bits que estão destinados para identificar um determinado equipamento dentro de uma subrede, o campo de host, vão receber valor 0. Tá? Então, se eu tenho aqui uma rede onde é uma rede barra 24, eu tenho o primeiro campo, o segundo campo e o terceiro campo. Né? Como é barra 24, esses 3 campos identificam a rede. Né? O que acontece com o último campo que identifica o host? Todos os bits dele vão ser colocados com valor 0. Né? Isso para identificar a subrede, que será o endereço de rede. Tá? Já o último endereço da faixa é utilizado como endereço de difusão, endereço de broadcast. Esse endereço é um endereço especial. Né? Quando alguém da rede manda uma mensagem para esse endereço, todos os outros computadores recebem a mensagem. Então, é um endereço especial utilizado para mandar mensagem para todos. Tá? Todos os bits que não fazem parte do prefixo de rede recebem o valor 1. Assim, o mesmo endereço em cima, né, teria o prefixo comum, só que todos os 8 bits exatamente com valor 1. Né? Então, é endereço de difusão, endereço de broadcast. Então, esses 2 endereços, o primeiro e o último da faixa, não podem ser utilizados, restando apenas os que estão no meio deles. Sobre difusão, ainda existe um endereço especial, que é o endereço 255, 255, 255, 255. Né? Todos os endereços, ou seja, todos os bits desse endereço possuem valor 1. Isso quer dizer que a mensagem é entregue a todos os hospedeiros que estão na mesma subrede do hospedeiro que enviou a mensagem. Se uma máquina quer, então, mandar mensagem para todo mundo na subrede dela, ela pode usar esse endereço aqui especial. Né? Normalmente, isso é utilizado por máquinas que ainda não possuem endereço IP. Vamos supor que uma máquina iniciou, ela não tem endereço IP ainda. Mas ela precisa mandar uma mensagem imediatamente para todos os equipamentos da rede. Por exemplo, buscando um servidor que vai dar um endereço para ela, um servidor DHCP. Tá? Como ela ainda não possui endereço IP, ela não sabe qual é o endereço de difusão da subrede dela. Então, ela manda para esse endereço que todo mundo recebe. Tá? Então, no endereçamento de classes cheias, tá? A quantidade total de redes de hospedeiros para cada classe é. Né? Redes classe A. No mundo, existem 126 redes classe A. Cada uma com aproximadamente 16 milhões de equipamentos. Tá? Então, são pouquíssimas redes com uma quantidade muito grande de equipamentos. Já as redes classe B. Existem 16.384 mil redes classe B, cada uma com até 64K hospedeiros, 65.534.
né? Isso foi a rede classe B. A rede classe C são as menorzinhas, as mais comuns. Existem cerca de 2 milhões desse tipo de rede, com até 254 hospedeiros cada uma. Se a gente pegar aqui, em ordem de grandeza, a gente pode até esquecer a rede classe A e classe B. Existem no mundo em torno de 2 milhões de sub-redes. Acho que fica claro para todo mundo que é muito pouco, né? Se a gente for pensar em quantidade de residências que existem no mundo que querem ter acesso à internet, muito mais do que 2 milhões. Né? Levando em conta que cada local tem que ter uma sub-rede, a gente já viu que está bastante escasso o endereçamento. Existe ainda também a chamada rede classe D, que tem cerca de 268 milhões de grupos multicast. Né? Isso é para troca de endereçamentos por multicast. Não faz parte do endereçamento direto entre máquinas. E a organização que controla tá, a distribuição de endereço IP é conhecida como ICANN, né? Internet Corporation for Assignment Names and Numbers. Né? Ela é responsável pelos nomes e pelos números de endereço IP na internet. Ok, gente? Bom, então vamos ver aqui como a gente faz para definir os endereços IPs que serão utilizados por cada organização. Vamos ver as sub-redes. Né? O mundo exterior, uma organização, né, enxerga a sua rede como uma rede única. Tá? Nenhuma informação sobre a estrutura interna é necessária. Tá? Ou seja, eu tenho uma rede dentro da organização. Tá? Essa rede, para se ligar com o mundo exterior, é ligada por um roteador. E os roteadores, tá, possuem, tá, as informações de como chegar naquela rede. Tá? Os roteadores, esses 2 roteadores aqui que estão do lado de fora, que vão mandar informações para essa rede, eles não precisam ter conhecimento nenhum da estrutura interna. Eles apenas precisam saber como chegar nessa rede. Depois que chega na rede, se essa rede será quebrada internamente em outras sub-redes, isso é problema da rede interna. Tá? Mas eles apenas têm que saber como chegar nela. Então, o mundo exterior a uma organização enxerga a sua rede como uma rede única. Então, para esses 2 caras que estão do lado de fora, aqui dentro é uma coisa só. Né? Agora, a fim de tornar mais eficiente a utilização, é comum a divisão em várias sub-redes. Tá? Por exemplo, aqui dentro eu posso ter toda uma estrutura em departamentos diferentes, órgãos diferentes dentro de uma organização. Tá? Então, eu posso chegar nesse roteador aqui e quebrar essa rede interna, que seria uma rede, em 4, por exemplo, em 4 sub-redes. Né? Isso não tem nenhuma importância para quem está do lado de fora. Não importa para qual das 4 sub-redes a mensagem seja enviada. A mensagem tem que chegar de qualquer maneira na entrada do roteador que controla as 4 sub-redes. Então, os outros roteadores não querem saber de como é a divisão aqui dentro. Isso é muita informação para eles. Quanto menos informações eles tiverem sobre a estrutura, melhor para eles, porque menos coisas eles precisam armazenar. Tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenho uma rede aqui, que é uma rede classe C, né? Antiga classe C. Uma rede classe C, ela é padrão /24. Se ela é padrão /24, significa que eu tenho 24 bits para representar a rede. Então, estou botando aqui a representação da rede. E os últimos 8 representam a máquina dentro da rede. Né? Isso é como o mundo externo vê essa organização. Tá? Mas internamente, essa organização ela tem mais 4 redes em relação ao que o mundo externo enxerga. Então, ela tem mais 2 bits para endereçamento, né? Já que 2 elevado ao quadrado vai ser igual a 4. Isso quer dizer que internamente a máscara dessa organização é parecida, mas, porém, o final da máscara vai ser 11000000. Mais para frente a gente vai ver a razão dessa organização, tá? A razão disso aqui, tá? Mas a máscara
para o mundo externo, a máscara para o lado de fora, né, como o resto do mundo de organização, é uma máscara /24. Né? Agora, internamente, a organização é dividida numa máscara /26. Tá? Porque existem mais 4 redes. Se existem mais 4 redes, eu vou precisar de mais 4 bits. Tá? Esse mecanismo que permite essa divisão, tá? Ele é conhecido como máscara de rede. A máscara de rede foi o que a gente acabou de ver aqui. Tá? Então, a máscara de rede ela tem, vamos olhar aqui o exemplo de primeiro, a parte externa da rede. Bit 1 para indicar quem é a rede. Né? Então, 24 bits para indicar quem é a rede. Porém, internamente, eu ainda fiz a quebra em mais 2 bits. Então, eu tenho mais bits para indicar quem é a sub-rede. Tá? Os bits da rede valem 1. Os bits que identificam a sub-rede também valem 1. E os bits que identificam os hosts dentro de uma sub-rede valem 0. Tá? Então, dessa forma, eu consigo dizer para a rede quem é a rede, quem é a sub-rede e quem é o campo de host. Na verdade, para os roteadores, não fazem a menor diferença se o campo de endereçamento é de rede ou de sub-rede. O roteador ele vai endereçar tudo como se fosse rede. Tá? Então, bit 1 vai identificar a parte de rede, não importa se é efetivamente rede ou sub-rede. Para o endereçamento e para o roteamento vai significar a mesma coisa, porém, o hospedeiro vai ser identificado com bit 0. Se a gente for usar a nomenclatura, né, rede classe A, classe B, classe C, isso quer dizer o seguinte, que a rede classe A possui máscara. Né? A rede classe A é CIDR/8, 8 bits para identificar a rede. Então, 8 bits 1 para identificar a rede e 16 bits 0 para identificar o hospedeiro. Né? Na notação decimal, seria 255.0.0.0. A rede classe B tem 16 bits para identificar a rede. Então, 16 bits 1, sobram 16 bits 0. Então, a máscara será 255.255.0.0. Por fim, a classe C possui 24 bits identificando a rede. Então, 24 bits 1 e 8 bits 0. Então, a máscara padrão de uma rede classe C, 255.255.255.0. Temos aqui também a notação hexadecimal, mas é bastante raro o uso da notação hexadecimal. Então, como exemplo, tá? Eu tenho aqui o endereço IP, que é o endereço 168.23.0.0. Tá? A parte de rede identifica a parte de endereço que é a rede. Né? E o final identifica o hospedeiro. Tá? A máscara de rede padrão, 255.255.0.0. Tá? Agora, se eu quiser quebrar essa rede de cima em redes menores, o que eu faço? Eu pego alguns bits do campo de hospedeiro e converto esses bits para o campo de rede. Com isso, nesse momento, aqui eu tinha uma anotação que era a anotação /16, né? Com 16 bits representando o campo de rede. Com a minha nova anotação aqui embaixo, eu transferi 8 bits para a subrede. Então, a anotação desse endereço agora é /24. Né? Os 16 originais, mais 8 bits para separar a rede. Né? Como a gente chega nesses valores aqui, 255 e tal? Né? Os campos eles são todos representados por bits. Os bits são sempre alocados da esquerda para a direita. Né? Então, quando eu tenho a anotação CDR, por exemplo, /11, eu transformo a rede classe A e eu boto /11. Desse /11 eu tenho 8 bits no primeiro campo e 3 bits do segundo campo para endereçar a subrede. Então, esses 3 bits do segundo campo serão representados com que valor decimal? Né? Os 3 primeiros bits com valor 1 são os bits que estão na posição 128, 64,
32. Somo esses três valores, eu vou ficar com o valor 224. Tá? Então, essa máscara seria o que? A máscara barra 11. O primeiro campo vale 255, porque todos os bits dela têm valor 1, 55, né? O segundo campo, eu tenho 3 bits nele. Se eu tenho 3 bits nele, 224. O restante, 0. Ponto 0, ponto 0. Então, a notação barra 11 equivale à notação decimal separada por pontos, como 255.224.00. Tá? Basta olhar o campo com bits 1. Vou pegar uma tabela completa aqui para vocês. Tá? A maior rede que a gente tem é uma rede classe A. Tá? Então, começando ali com o prefixo IDR de 8 bits, é 255.000. Né? Se eu forneço mais um bit, 255.128.00, né? Fornecer mais um bit. Se eu forneço 2 bits, 255.192.00, né? Isso vai até o 15. Né? Isso aqui fecha um grupo, que é o grupo onde eu estou mexendo no segundo octeto. Então, vai de 2550 até 255.254. Né? Quando eu tenho 16, né? Eu vou daqui até o 23, né? Com 255, 2550, 255, 255, 128, 255, 255, 192, por aí vai. Né? Até o final, prefixo IDR32. Prefixo IDR32 são todos os bits iguais a 1. Normalmente a gente usa esse prefixo IDR apenas para dizer que é o endereço IP de um host único. Né? Não tem finalidade de falar uma subrede com todos os bits iguais a 1. Tá tranquilo aí? Então, nós temos algumas razões para dividir uma rede em subredes. Né? Por que eu vou querer dividir uma rede em subredes? Por que eu não fico com uma rede só grande? Né? Algumas das razões que nós temos são isolar o tráfego de uma subrede, reduzindo assim o tráfego total da rede. Né? Vamos imaginar no ambiente de uma faculdade, por exemplo, dentro da faculdade. Tá? Nós temos na faculdade vários laboratórios, cada laboratório com um tipo de software específico. Né? E pode ser que esses softwares, né, queiram trocar bastante informações entre si. Né? Então, se eu coloco cada laboratório da faculdade numa subrede diferente, eu estou limitando o tráfego desse laboratório. Se esse laboratório está gerando muito tráfego de broadcast, por exemplo, muito tráfego de difusão, essa segmentação em subredes evita que essa difusão passe de uma rede para outra. Tá? Isso não faz com que todo o tráfego de uma subrede vá para outra. Né? A gente também pode ter departamentos diferentes. Né? Em um determinado local, eu posso ter, por exemplo, um sistema que acessa um determinado servidor. Né? E eu tenho outro sistema que acessa um outro servidor. Está aqui um outro servidor. Tá? Então, tenho várias máquinas acessando o primeiro servidor e várias máquinas acessando o segundo servidor. E gerando um tráfego muito grande. Né? Se eu coloco isso aqui em subredes diferentes, né? Se eu pego essas duas subredes e boto um roteador e faço a ligação entre elas por intermédio de um roteador, serão subredes diferentes. O tráfego delas ficarão isolados. E quando, na eventualidade de uma máquina, de uma subrede daqui, por exemplo, precisar acessar um servidor na outra subrede, aí ele faz esse acesso por intermédio do roteador. Então, só nos acessos eventuais é que o tráfego das duas redes se misturam. Tá? Isso reduz o tráfego total da rede e faz com que uma rede fique mais rápida. Tá? Então, é uma boa razão para a segmentação da rede, tá? Aumentar o desempenho da rede. Outra razão é limitar ou proteger o acesso a uma subrede. Tá? Vou imaginar que essa segunda subrede aqui seja uma subrede que necessite de uma proteção. Ela tem uma parte importante da empresa, que trata da estratégia da empresa, que nem todos têm que ter acesso. Tá? Eu posso chegar nessa rede aqui, fazer uma divisão por roteadores, colocar um firewall aqui no meio, com equipamento de proteção, tá? E esse firewall protege a rede do acesso. Se alguém tentar acessar, o firewall não vai deixar. Então, eu separo em subrede e coloco equipamentos de proteção, de modo que uma pessoa numa subrede não possa acessar uma subrede protegida. Uma outra forma, permitir associação de uma subrede com um departamento ou espaço geográfico específico. Tá?
eu posso ter uma organização que tem departamentos independentes. Esses departamentos independentes eles podem ter, por exemplo, autonomia sobre a subrede deles. Então, eu crio subrede e entrego para cada subrede, para cada departamento, melhor dizendo, uma subrede diferente. Ou até mesmo espaço geográfico específico. Eu separo a subrede por espaço geográfico. Tenho rede até, às vezes, mesmo locais próximos, mas andares diferentes de um prédio, ou então até um campus universitário, então um campus industrial, onde eu tenho áreas bem definidas, eu boto cada subrede dentro de uma área. Assim eu limito o tráfego dentro daquela área, não misturo as informações de subredes diferentes. Tá? Então, são várias as razões. Vou fazer aqui um exercício, tá? Vamos ver aqui um exemplo real de como seria utilizado esse cálculo de subrede, essa mágica de subrede. Vamos ver como calcular. Depois vai ter um outro aqui, eu vou pedir para vocês pensarem nele. Vamos fazer esse primeiro juntos aqui. Tá? Vamos pensar numa situação que é a seguinte. Um administrador recebeu para uso a rede 172.16.22.0/24. Esse /24 está querendo dizer o quê? Que a primeira parte, os 3 primeiros bytes do campo, representam o endereço da rede. Então, esse aqui é o endereço da rede, é o prefixo da rede. Isso aqui é o que nunca vai mudar. Né? O final vai mudar de acordo com o hospedeiro. Tá? Porém, ele precisa fazer o seguinte, ele recebeu uma rede /24, então ele recebeu na internet essa rede, tudo que chega para ele vai chegar por esse enlace único, né? Mas eu aqui dentro preciso de 4 subredes de igual tamanho. Então, eu quero criar aqui dentro 4 subredes. Tá? A pergunta é, qual máscara de rede deve ser utilizada em cada subrede dessa aqui para que eu tenha 4 subredes? Tá? Então, como é que a gente faz isso? Se eu tenho /24, conforme a gente já viu, eu tenho 24 bits representando o endereço de rede. Tá? Então, a rede /24 é 255.255.255.0. É essa rede aqui. 24 bits 1, 8 bits 0. Quantas subredes eu quero? Quero 4 subredes. Para 4 subredes, eu preciso pegar 2 bits para endereçamento da subrede. Eu não posso pegar os 2 bits do campo da rede. Tá? O campo da rede ele já é definido, ele vem de fora. Né? Então, eu vou pegar esses 2 bits mais à esquerda do campo que endereça os hosts. Eu vou pegar esses 2 bits e vou transformar nos bits 1, 1. Né? Como eu tenho aqui 2 bits, eu consigo, então, minhas 4 subredes. Né? Então, qual será a nova máscara de subrede? A nova máscara de subrede vai ser, né, os bits todos que geram mais os 2 bits que foram pegos e separados para fazer parte da subrede. Então, a máscara aqui dentro da subrede vai ser a máscara /26. Né? A /26, né, a gente viu, pega os 2 primeiros bits, é o final 92. Né? Então, respondendo, qual a máscara de subrede que deve ser utilizada? Máscara de subrede é a máscara 255.255.255.192. Se formos utilizar a notação CIDR, é a máscara /26. Uma dúvida aí, pessoal? Se tiver dúvida, fala aí, porque vai ser tudo uma continuidade aqui. Então, vamos lá, não tem dúvida, vamos adiante. Então, a segunda pergunta é, quantas interfaces de rede podem ser utilizadas em cada subrede? Bom, vimos do exercício 1 que a máscara de subrede é essa máscara aqui. Se a máscara de subrede tem 26 bits, quantos bits sobram para endereçar o host? Né? Sobram para endereçar o host 6 bits. Se sobram 6 bits para endereçar o hospedeiro,
Quantos endereços podem existir aqui dentro? Existem aqui dentro 2 elevado a 6, 64 endereços. Tá? Mas não está perguntando quantos endereços. O que está sendo perguntado é quantas interfaces podem ser configuradas em cada subrede. Então, a pergunta é interface. Então, eu preciso dos endereços válidos. A gente já viu que o primeiro endereço não pode ser utilizado, porque o primeiro endereço é o endereço de rede. Ele identifica a rede. Vimos também que o último endereço não pode ser utilizado. O último endereço é um endereço especial utilizado para difusão dentro da subrede, né? Logo, se eu tenho 64 endereços disponíveis, eu tenho que tirar esses 2 endereços. 64 menos 2 vai ser igual a 62, né? Então, podem ser configuradas até 62 interfaces em cada subrede, incluindo aí a interface do roteador. Tá? Então, lembrando sempre isso aqui, incluindo a interface do roteador. Então, essa subrede aqui me permite quantos computadores dentro da rede. Se são 62 interfaces, no final serão 61 computadores, já que o roteador também ocupa o endereço. Né? Bom, a terceira pergunta é: qual a faixa de endereço de cada subrede? Eu vou responder 2 vezes para vocês essa pergunta aqui, tá? A primeira é para mostrar como funciona dentro de um roteador, para poder entender o porquê de pegar campos de bits, jogar para lá, jogar para um lado, jogar para o outro, tá? Vai ser uma explicação um pouco mais complicada, tá? Mas, apesar disso aqui ser o correto, não é o que a gente vai fazer. Aí, logo em seguida, eu vou falar para vocês a maneira mais prática, mais simples de fazer isso. Tá? Vamos lá. Qual é a faixa de endereços de cada subrede? Tá? Para a gente poder responder isso aqui, a gente vai ter que trabalhar com a fórmula binária. Tá? Então, qual é a forma binária desse endereço, que é o endereço de rede que foi distribuído? O endereço de rede foi 172.16.22.0. Se eu converter para binário, 172 tem esse valor binário, 16 tem esse valor binário, 22 tem esse valor binário, e 0 é tudo zero. Tá? Vamos reparar o seguinte aqui, ó. Quantas sub-redes foram criadas? Foram criadas 2 sub-redes. Desculpe, 4 sub-redes. Foram utilizados 2 bits para criar essas 4 sub-redes. Vou apagar aqui. Então, esses 2 bits aqui, eles foram separados para representar as sub-redes. Né? O que quer dizer o seguinte: quem será a primeira sub-rede? A primeira sub-rede será quando esses 2 bits tiverem valor 00. Então, a primeira sub-rede eles têm valor 00. Né? Na segunda sub-rede, eles terão valor 0, 1. Na terceira sub-rede, eles terão valor 1, 0. Na quarta sub-rede, eles terão valor 1, 1. Então, esse campo que foi designado como campo para endereço da sub-rede é quem vai definir, identificar as redes. Né? Então, quem é a primeira sub-rede? Né? Pera, Jonathan está perguntando aqui: existem aparelhos para expandir o alcance das redes? Não, se você deve estar falando nos extensores de rede, né? Normalmente, extensor de rede Wi-Fi. Tá? Isso aí fica no nível de enlace. No nível de enlace não recebe endereçamento IP. Tá? Então, ele não, não entra nesses cálculos aqui, não. Foi isso que você perguntou, Jonathan? Né? Para sub-rede IP, eles não interessam, tá? Porque nós estamos na camada de rede. A camada de enlace é quem... A rede Wi-Fi ela fica na camada de enlace. Tá? Então, se você está com um roteador, você está com equipamento ligado, por exemplo, no roteador, e você sai desse equipamento, você anda pela sua casa e você passa a ser acessado pelo extensor, todos eles estão dentro da mesma sub-rede IP, então não muda nada para a camada de rede. Né? A nível de sub-rede, o que estaria acontecendo seria isso aqui, ó. Você tem a sua casa, aí você tem um roteador.
Esse roteador ele define aqui dentro uma subrede. Você pode ter uma subrede Wi-Fi, ou melhor, uma subrede cabeada ou uma subrede Wi-Fi. Então, vamos dizer, esse roteador sem fio também. Então, você tem toda uma área de cobertura Wi-Fi na sua casa, né? Aí tem uma área que não está dentro da cobertura Wi-Fi. Aí você coloca um repetidor Wi-Fi aqui, esse repetidor Wi-Fi ele repete o sinal Wi-Fi para ter um alcance maior, né? Então, o seu notebook, por exemplo, está aqui. Ele está ligado efetivamente ao repetidor, né? E o repetidor está ligado ao roteador, né? Mas para nível de rede, para nível de IP, está todo mundo aqui na mesma. Todo mundo está dentro da mesma subrede, tá? Então não muda nada no cálculo, tá ok? Por isso que a gente faz a divisão da rede em camadas, que vai facilitar, né? Vai isolar, né? Por isso que lá no início a gente falou, né, que a divisão da rede em camadas facilita o trabalho, né? Então, como eu estou na camada de baixo, isso não vai interferir em nada para a camada de rede. Então, voltando aqui, a primeira subrede vai ser 0, 0. Então, quem é a primeira subrede? A primeira subrede ela é identificada por essa sequência de bits aqui, ó. Se a gente passa essa sequência de bits para decimal, é a subrede 172.16.22.0, né? É a mesma subrede, né? É original. Só que a diferença é que a subrede original ia de 172.16.22.0 até 172.16.22.255. Aqui, o prefixo comum é 00. Né? Então, o primeiro endereço é com tudo 0, o segundo endereço é 00, tudo 1. Então, será 172.16.0 a 172.16.22.63. Né? A segunda subrede é aquela que o início se mantém para os dois campos da subrede com 0, 1, né? E o final varia de tudo 0 até tudo 1. Então, esse endereço será 172.16.22.64 a 172.16.22.127. Né? Terceira, a mesma coisa, né? Só que a diferença é que o prefixo vai ser 10 para o início e para o fim, variando de 0 até tudo 1. Vai ser o endereço. Se a gente passa isso aqui de binário para decimal, vai ser esse endereço aqui. Né? Da mesma forma, a quarta subrede vai ser quando os dois campos da subrede forem 1, 1. Se a gente converte isso aqui, esse endereço binário para decimal, nós temos essa faixa aqui. Tá legal, pessoal? Então, isso aqui é a explicação. Por que os endereços são esses? Tá? Mas eu falei para vocês que a gente não vai trabalhar dessa forma. Tá? Ninguém vai pegar e vai transformar um endereço decimal em binário, né? Pegar os campos, sair variando os campos e sair vendo. Tá? Existe uma forma muito mais simples e direta de fazer isso aqui. Tá? Como a gente faz? Primeiro é o seguinte, né? Quando uma subrede vai ser dividida em várias subredes, o endereço da primeira subrede, o endereço base da primeira subrede vai ser exatamente igual ao endereço da rede original, né? Qual é o endereço de rede original? O endereço de rede original é, né, 172.16.22.0. Esse é o endereço de rede original. Então, qual é o endereço da primeira subrede? O endereço da primeira subrede é o mesmo. 172.16.22.0. Né? Quantos endereços tem em cada subrede? A primeira pergunta respondeu isso. Ó. Qual é a primeira pergunta? Quantas interfaces pode ser configurada cada endereço? No cálculo dessa interface, nós concluímos que cada subrede pode ter 64 endereços. Né? Então, se cada subrede pode ter 64 endereços, já que nós temos 6 bits separados para o campo de hospedeiro, né? Quantos endereços nós teremos na primeira subrede? Na primeira subrede nós teremos 64 endereços, que vão desde o 0 ao 63. Vou dar uma limpada aqui, para ficar mais fácil de entender, tá? Vou dar uma limpada geral aqui, né? Bom,
Então, a primeira subrede vai ser a subrede igual. Então, a subrede original é um 7216.22.0. A primeira subrede é um 7216.22.0. Nós já vimos que cada subrede tem 64 endereços. Se ele tem 64 endereços, ele vai do endereço 0 ao 63. Então, está aqui a faixa da primeira subrede. Qual é a faixa da segunda subrede? Se a primeira termina em 63, a segunda começa em 64. Todas elas têm 64 o endereço. Então, ela vai de 64 a 127. Está aqui a faixa da segunda subrede. Qual é a faixa da terceira subrede? Se a segunda acaba em 67, a terceira, 127, desculpe, a terceira começa em 128. Como são 64, vai de 128 a 191. A terceira acaba em 91, então a quarta começa em 192, mais 63 endereços, vai de 192 a 255. Tá? Então, eu mostrei aqui para vocês em binário, para vocês poderem saber efetivamente como é, na prática, como funciona dentro de um roteador. Mas, quando a gente vai fazer isso aqui de uma forma mais prática, a gente não vai ficar calculando em binário. Tá? Basta ter o primeiro endereço, basta ter a quantidade de hospedeiros em cada endereço e a gente sai somando para saber as subredes. Tá legal, gente? Alguma dúvida aí? Então, continuando aqui. Quais desses endereços são endereços utilizáveis? Quais endereços a gente pode utilizar? Bom, a gente já viu, então, no passo anterior, as subredes. Então, agora sim, quando eu for configurar a minha subrede, quais endereços eu posso definir para os equipamentos dentro da minha subrede? Né? Então, a primeira subrede, qual é a faixa dela? A gente definiu anteriormente. Né? Só que a gente já sabe que o primeiro endereço é o endereço de rede. O último endereço é o endereço de difusão. Então, dessa faixa aqui, o 172.16.22.0 e 172.16.22.63 não podem ser utilizados para máquinas comuns. Logo, a faixa utilizável está entre elas. Tá? Isso vai valer para todas as subredes. Né? Da 64 a 127. 64 subredes, 127 difusão. Então, me sobrou da 65 a 126. Né? Da 128 a 191, me sobra da 129 a 190. E da 192 a 255, me sobra 193 a 254. Essas aqui, né? Esses aqui serão os endereços que eu posso utilizar em cada subrede. Lembrando que aqui dentro, cada um desse, um roteador vai utilizar cada um desses endereços. Ok, gente? Bom dia, Fábio. Vitor falando aqui. Quando então se fala em máscara da subrede, a máscara ela aponta exatamente para o endereço de rede. Tipo, a máscara para a segunda subrede seria 255, 255, 255, 64? Não, a máscara é igual para todas. Tá? O endereço de rede, no nosso exemplo aqui, tá? A máscara ela é 8 bits 1, não é isso? Ponto 8 bits 1, ponto 8 bits 1. Se não tiver 8, vamos supor que tem 8 aqui. E Não. No final dela, é isso aqui. Né? Isso aqui. Então, a máscara para todo mundo é igual. Essa máscara aqui é a máscara 255, 255, 255, 192. Para todas elas. O que vai mudar é o endereço de rede. O endereço de rede da primeira rede é final 0, da segunda é final 64, da terceira 128, da última 192. Então eu não consigo ver a rede, sabe qual é a subrede pela máscara. A máscara vai ser igual para todas e só vai diferenciar de acordo com o que eu souber da rede. Isso. Beleza. Tá? O que você consegue é, tendo o endereço IP e a máscara, saber qual é a rede. Tá? Por exemplo, vamos pegar aqui o endereço IP dessa faixa aqui, ó, da terceira subrede.
Então, eu vou pegar o endereço IP qualquer dela. Eu pegar o endereço IP 172, né? 16, 22, pegar aqui 151. Né? Então, eu sei que a minha rede é o meu endereço IP esse aqui, e eu sei que a máscara é a máscara barra, no caso aqui, barra 26, né? Eu tenho 26 bits 1. Tá? Como que uma máquina sabe qual é a subrede dela? Ela confronta o endereço IP dela com a máscara dela. Tá? Basicamente, o que vai acontecer é o seguinte: ela vai fazer um E bit a bit de cada endereço com a máscara. Esses primeiros aqui, todos os bits são iguais a 1. Então, qual é o valor E bit a bit de 172 com todos os bits 1? É 172 ainda. Qual é o valor E bit a bit de 16 com 255? É 16. Tá? O 22 é a mesma coisa. Só que o final da rede nós temos o endereço 151. Tá? Quanto é 151 em binário? Vou fazer aqui rapidinho. Tá? Se eu pego aqui, né? Está em decimal a minha calculadora, 151. O valor dele binário está aqui, ó, 1001, 0111. Então, o valor 151 em binário é 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Né? E qual é a parte final da rede aqui? É barra 26. Se é barra 26, a máscara de rede, o final dela é 1, 1 e o resto tudo 0. Né? Quando você faz o E bit a bit, aqui vai ficar tudo 0, né? Porque o 0 e alguma coisa é 0. Aqui, 1 com 1 e 1 é 1, 0 e 1 é 0. Né? Qual é esse valor aqui em decimal? Esse valor em decimal é 128. Então, 128. Né? Que é o endereço da terceira subrede. Né? Aí, então, você perguntou assim, pela máscara eu sei o endereço da subrede? A princípio, só com a informação da máscara, não. Mas o computador ele tem também o endereço IP. Então, como ele tem o endereço IP e como ele tem a máscara, pelos dois ele consegue saber qual é o endereço de rede. Tá ok? Respondeu o que você perguntou aí? Tá sim, Fábio, valeu. A minha dúvida era mais se eu recebo só uma máscara e preciso colocar algum endereço dentro daquela máscara, eu não vou saber em qual subrede eu vou colocar. Vou saber se aquele Não. é válido ou não, mas vou precisar de pelo menos um para saber em qual subrede ela deveria entrar. Isso. Você vai ter que saber pelo menos um. Né? Sim. Normalmente, quando você recebe uma faixa para distribuição, normalmente não, né? Sempre. Então, vamos supor que você recebesse essa terceira aqui, né? Que você fosse uma empresa e o ISP da empresa fosse dar uma faixa. O ISP ia te dar exatamente isso aqui, ó. Ele ia te dar a informação que a sua rede é um 72.16.22.128 com máscara barra 26. Com essa informação que você já tem tudo o que você precisa. Sim. Mas você tem que ter informação de endereço, não tem jeito. Não, beleza. Um segundo exercício aqui, né? Agora é o contrário, né? O exercício anterior a gente recebeu uma subrede e quis dividir numa quantidade de subredes. Agora é o contrário, eu quero descobrir quantas subredes eu posso ter. Então, recebi aqui a mesma subrede, a subrede 172.16.22.0/24, só que eu quero dividir essa subrede no máximo de subredes, tá? Que comportem até 14 computadores. Então, eu preciso criar subredes e cada subrede dessa eu sei que eu vou ter até 14 computadores. Aí tem duas perguntas. Qual máscara deve ser utilizada? E quantas interfaces podem ser configuradas em cada subrede? Bom, vou dar aí 5 minutinhos para vocês, tá? São 9h22. Dá uma pensada aí até 9h27. Né? Como vocês fariam isso? Tenta fazer.
Qualquer coisa, pode perguntar. Vamos lá, gente. Essa aqui, eu deixei aqui uma pegada de propósito para vocês, tá? Porque isso é o tipo de coisa que, às vezes, vão fazer um concurso, pode cair e tem que estar com atenção, tá?
repara o seguinte, a gente está falando numa rede com acesso à internet, tá? E está falando em criar sub-redes. Então, está claro aí, tá? Está implícito, mas faz parte do problema, tá? Que nós temos algumas sub-redes, que essas sub-redes vão estar ligadas em um ou talvez até mais roteadores, tá? E nós queremos, em cada sub-rede dessa, colocar até 14 computadores. Tá? Nós não está sendo falado 14 interfaces, está sendo falado 14 computadores. Né? Se nós temos que colocar até 14 computadores numa sub-rede, né, significa os 14 computadores mais a interface do roteador. Né? Então, a interface do roteador ela vai, né, consumir um endereço. Né? Se ela vai consumir um endereço, nós temos 14 computadores mais o roteador, nós teremos um total de 15 interfaces nessa subrede. Então, 15 interfaces. Bom, então, a primeira pergunta ali, qual máscara de subrede deve ser utilizada? Se a gente vai precisar pegar, então, essa máscara aqui, né, que é a máscara barra 24, né? Se é a máscara barra 24, significa que ela é tudo. Vou botar aqui uma sequência de uns, né? Ponto. O final dela está 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E na frente é tudo 1. Bom, sabemos que nós temos que pegar bits deste campo e transferir para o endereço, para a identificação da subrede. Se eu estou anteriormente, eu defini a quantidade de subredes, então eu calculei a quantidade de bits aqui para essa quantidade de subredes. Agora eu estou falando em quantidade de computadores, então o que eu vou calcular é quantos bits vão permanecer como zero para identificar os hospedeiros. Eu sei que eu preciso, então, de 15 interfaces conectadas na rede, que são os 14 computadores, mais a interface roteador. Só que, além desses 15 endereços, eu ainda tenho o endereço de rede e o endereço de difusão, né, que eu perco, que eu não posso utilizar. Então, no total, eu vou precisar efetivamente de uma subrede, né, já que eu quero botar até 15 interfaces nela, eu preciso de uma subrede que tenha pelo menos 17 endereços. Tá? Eu preciso endereçar pelo menos 17 endereços para perder o primeiro e o último e continuar com 15. Se eu uso 4 bits para endereçamento de host, eu consigo 16 endereços. Mas 16 endereços não são suficientes, eu preciso de 17 endereços. Tá? Então, não adianta eu querer utilizar 4 bits. Então, eu vou precisar utilizar, para endereçamento de hospedeiro, 5 bits. Tá? 5 bits para identificar os hospedeiros. Tá? Isso me dá 32 endereços totais em cada subrede. Só que eu estou falando aqui, ó, dessa vez eu não estou falando em quantidade de subredes, eu estou falando em quantidade de hospedeiros. Então, esses 5 bits aqui são 5 bits que eu preciso fazer com que restem no endereçamento de host. Então, 5 bits tem que ficar reservado para host. Né? Então, 14 computadores mais o roteador 15 interface, endereço de difusão 2 endereços. Né? Eu preciso separar 5 bits para endereçar os hospedeiros. Né? Se eu preciso separar 5 bits para endereçar os hospedeiros, que é o que está indicando aqui, né? Qual máscara vai ficar? A máscara que eu vou ter no final vai ser a máscara com os 5 últimos bits com valor 0. Então, eu pego e posso passar 3 bits, né, para subrede. Né? Se eu passo 3 bits para subrede, a máscara de subrede vai ser a máscara, né, 255, 255, 255, 224. Né? Esse final aqui vale 128, mais... não, é 128 mais 64 mais 32, né? Vai dar 224. Né? Ou, na nomenclatura, na sintaxe CIDR, barra 27, já que eu tenho 27 bits com valor 1.
Quantas sub-redes eu estou criando, então, aqui dentro? Se a minha sub-rede original tinha 24 bits, e eu usei 5 bits para endereçar host, me sobram 3 bits para endereçar a sub-rede. Então, nesse caso, eu vou ter 2 elevado ao cubo igual 8 sub-redes. Tá? A segunda pergunta é: quantas interfaces podem ser configuradas em cada sub-rede? Se eu tenho 5 bits para endereçar os hospedeiros, eu tenho 5 bits para hospedeiros, 2 elevado a 5, 32 endereços. Eu excluo o endereço de rede de difusão, me sobra 30 endereços. Então, a resposta podem ser configuradas até 30 interfaces de rede, incluindo a interface roteador. Então, nessa rede eu posso botar até 29 computadores. Tá legal? Então, isso aí é essa parte que a gente faz, que a gente chama de cálculo de endereço IP, tá? Como a gente define os endereços IPs de uma determinada subrede. Tá? A gente pode definir nossa subrede por quantidade de máquinas que a gente quer em cada subrede, ou o que é mais comum, quantas subredes eu preciso, tá? E eu faço a divisão em subredes. Tá? Então, beleza, Lucas, entendeu? Então, tranquilo. Agora, qualquer dúvida, tá? Mesmo, ó, depois, se quiser fazer de novo, tentar verificar, qualquer dúvida, manda mensagem lá pelo Canva que eu vou respondendo. Vamos ver aqui o problema agora de endereçamento e a solução dele, que é o NAT. Né? Nós temos um problema aí atual, que é escassez de endereço. Tá? Temos muito poucos endereços IPv4. E o mundo ainda não fez a conversão em definitivo para o endereço IPv6. Né? Então, nós temos ainda que conviver com o endereçamento IPv4. Então, vamos ver aqui o NAT, que é uma solução, né, oficial da internet. É um quebra-galho, né, vamos falar assim, tá? É um ajuste que se faz, mas que é necessário. Né? Atualmente, né, nós temos que endereços IP eles são escassos. Tá? Tem muito pouco para ser distribuído. Oficialmente, não tem mais nada para ser distribuído. Tá? Oficialmente, já acabou os endereços IPs. Tá? O que tem para ser distribuído está na mão de algumas pessoas que ainda tem que já que recebeu oficialmente alguns endereços, então tem assim, dá para fazer um quebra-galho aqui e ali. Tá? Então, o esgotamento do endereço IP ele não é um problema teórico, tá? Para o futuro. Já está aqui, já aconteceu. Tá? Não temos mais endereços oficiais para serem distribuídos. A solução, então, foi utilizar o que a gente chama de NAT, Network Address Translations, tá? Tradução de endereço de rede. Ele é definido na RFC 30.022. Basicamente, o que é que o NAT faz? O NAT, você tem... existe a internet, né? A internet ela vai usar endereço IP, claro, a gente já estudou isso aqui. Tá? E você tem a sua rede. E para acessar a rede, você precisa ter endereço IP nas máquinas. Como não tem endereço IP para todo mundo, o que é que se faz? Quem recebe o endereço real, o endereço que é válido na internet, é o NAT, tá? Que a gente chama de caixa NAT. Tá? E você tem aqui o endereço interno. Tá? Então, você coloca aqui dentro endereços que não são válidos. A gente vai ver o que são endereços que a gente chama de endereços que não são válidos. Tá? Existem faixas definidas para isso. Tá? Então, o computador, quando ele quer acessar a internet, o endereço dele não é válido. Então, ele não pode acessar a internet com esse endereço, não vai funcionar. Só que quando ele vai acessar a internet, ele passa pela NAT. O que o NAT faz? Ele troca o endereço do computador pelo próprio endereço dele. Então, quem acessa a internet é o NAT. Então, o NAT acessa a internet, acessa um servidor, esse servidor responde para o NAT. O que o NAT faz? Ele verifica, bom, quem pediu esse acesso foi aquela máquina lá. Então, ele vai e repassa para a máquina a resposta. Com isso, você consegue acessar a internet fazendo que uma rede inteira acesse a internet com um único endereço IP, que é o endereço responsável pelo NAT. Com isso, a gente faz com que um único endereço possa ser utilizado por uma rede inteira. Tá? Isso vai dar uma economia muito grande. Então, com a ideia do NAT, tá? Uma organização pode utilizar internamente uma faixa de endereço que não é válida na internet,
né? E aqui está explicando o que eu mostrei no desenho, né? Quando é necessário, o dispositivo pelo NAT faz a tradução do endereço. Tá? Com isso, a rede pode ter internamente uma quantidade bem maior de máquinas do que aquela que estava disponível. Então, qual é a ideia básica? Atribui a cada organização uma pequena quantidade de endereço IP para tráfego na internet, ou seja, uma organização não precisa ter uma quantidade muito grande. As máquinas dentro da organização não precisam ter todos os endereços IP válidos, né? E dentro dela é utilizado aquilo que a gente chama de endereço IP privado. É o endereço IP que só vale dentro da organização. Ele é utilizado para roteamento do tráfego interno. E quando o pacote sai da organização, vai ocorrer uma conversão de endereço. As organizações podem utilizar internamente esses endereços privados da maneira que quiserem. Tá? Não tem que dar satisfação para ninguém. Tá? Ninguém. Você usa da maneira que você quiser internamente. Esse endereço é feito para isso. Nenhum pacote contendo esse endereço pode aparecer na internet. Né? O que vai acontecer se algum pacote com endereço IP privado aparecer na internet? Vai ser desconsiderado. Tá? Se você mandar um pacote de endereço IP privado na internet, ele não será roteado. Então, você não vai obter resposta nenhuma. 3 intervalos foram reservados para isso. Tá? Um de cada classe. Um intervalo da classe A, um intervalo da classe B, um intervalo da classe C. O intervalo da classe A é uma rede inteira, classe A. É a rede que a gente chama de rede 10. Tá? Essa rede 10 é a rede que começa com 10. Qualquer endereço de rede começando com 10, 10 ponto qualquer coisa, é um endereço privado. Então, quando você tem uma organização que vai ter uma rede gigantesca, tá? Você pode colocar toda a rede da sua organização com essa faixa da rede 10. Né? Existe faixa da rede classe B, na verdade, 32 sub-redes da classe B foram definidas para isso, que são as sub-redes 172.16 até a sub-rede 172.31. Esses também podem ser utilizados livremente dentro da organização. Né? E a última faixa, 256 redes classe C, que é a rede 192.168. Então, 192.168.0 até o 192.168.255 são 256 redes da classe C que estão reservadas também para uso interno. Isso aqui deve ser um endereço bem conhecido, né, da grande maioria das pessoas, essa faixa aqui, 192.168. Normalmente, equipamentos de uso doméstico, eles vêm configurados para propagar essa rede internamente. Então, o equipamento, o roteadorzinho doméstico, ele recebe um endereço IP que é válido na internet, ele fica para ele, internamente, ele distribui esse endereço aqui para as suas sub-redes, né? E quando for necessário, ele faz a conversão, ele faz o NAT. Né? Então, em casa, né, quando a gente está usando IPv4, você pode perceber que normalmente o endereço IP vai ser desse tipo aqui. Normalmente o 92.168.0, quase sempre o 92.168.0, mas muitos equipamentos também distribuem o endereço 192.168.1. Então, dentro da organização, toda máquina tem um endereço exclusivo que não é válido na internet. Tá? Ou seja, essa máquina, efetivamente, rigorosamente falando, ela não faz parte da internet. Ela precisa de um NAT no meio do caminho para ajudar ela. Quando um pacote deixa a organização, ele passa por uma caixa NAT, que normalmente é o roteador. Né? Esse roteador ele converte o endereço de origem no novo endereço IP válido da organização. O pacote com o novo endereço pode transitar pela internet. Tá? Quando ele volta para o endereço da organização, a caixa NAT. Para isso, tem que manter uma tabela que vai mapear o endereço. Eu li isso aqui rapidamente, porque a gente vai ver aqui um exemplo gráfico, vai ficar muito mais fácil entender isso aqui. Tá? Então, vamos ao nosso exemplo aqui. Aqui, né? Eu tenho um roteador, tá, que vai fazer o NAT. Ele está usando internamente, tá, a rede 192.168.0. Tá? Então, a rede interna 192.168.0. Qual é o endereço que ele recebeu para acessar a internet? Endereço 200.20.30.40. Esse aqui é um endereço válido. Tá? Esse endereço ele pode ser roteado na internet. Esse endereço aqui, dessa máquina aqui, 192.168.04, ela não é roteável na internet. Tá? O que acontece se essa máquina fizesse uma solicitação direta para esse servidor web aqui? Tá?
no caso aqui um servidor web com endereço 210.150.45.78. Né? Ele vai fazer o acesso, o endereço origem é o 92.168.04, vai passar, a internet vai rotear? Vai, porque a internet roteia pelo endereço destino. Então, ela vai rotear até esse cara aqui. Quando a informação chegar nesse cara aqui, né, o endereço origem é o 92.168.04. Ele vai querer responder para o 92.168.04. Agora, aonde está essa máquina 92.168.04? Isso não é um endereço válido na internet real. Tá? Então, não será roteado de volta, a resposta não chega. É por isso que a gente precisa do NAT. Então, o que acontece quando essa máquina aqui quer acessar esse servidor? Ele manda um pacote normal. Né? Então, ele manda, por exemplo, um pacote IP, endereço IP origem, 192.168.104. A gente sabe que a gente tem uma porta que vai identificar a aplicação. Tá? Essa porta é uma porta aleatória no cliente. Então, uma porta aleatória aqui qualquer. Por exemplo, a porta 5.798. Quem é o endereço IP destino? É o servidor web. Então, 210.150.45.78. Como ele é um servidor web, a porta destino é a porta 80. Para que isso aqui possa trafegar na internet, o roteador ele vai ter que fazer uma conversão em cima desse endereço. Ele vai ter que mudar o endereço origem. Então, o endereço de saída vai ser o endereço dele, 220.30.40. Tá? Então, ele fez o endereço IP ser convertido para o endereço real dele. A porta origem pode ser que seja necessário mudar, tá? Porque essa porta associada a esse endereço IP que vai identificar a aplicação. Então, se já tiver um mapeamento desse na tabela, tá? Pode ser que não exista. Pode ser que já exista esse mapeamento na tabela, então não pode ser usado. Normalmente, vai ser trocado porta também. Né? Então, mudou. IP origem, porta origem. Mudou para o IP real da organização, mais uma outra porta. Só que, além de fazer essa mudança, ele guarda isso numa tabela. E é importante guardar isso na tabela, que essa tabela é que vai permitir o mapeamento inverso. Então, essa tabela ele guarda o seguinte, que aquilo que veio do 92.168.04, na porta 5.798, endereçado a 210.58.45.78, porta 80, foi mapeado nesse endereço aqui. Tá? Então, quando o pacote voltar, a gente vai ver a importância dessa tabela, mas ele tem que montar essa tabela. Aí, beleza, vai para a internet, vai passar por uma série de roteadores e vai chegar no servidor. Para o servidor, quem fez a consulta? Para o servidor, quem fez a consulta foi esse cara aqui, ó, 220.30.40. É o que chega para ele. Então, ele vai responder ao 220.30.40 e não ao 92.168.04. Então, quando a página for consultada, quem é a origem agora do pacote resposta? A origem do pacote resposta é essa máquina mesmo, 210.150.45.78. A porta origem é a porta 80, e ele responde para quem? O destino vai ser 220.30.40. E a porta destino 3297. Essa é a informação que chega. Agora chegou no roteador. Como ele repassa para a máquina interna? Na hora dele repassar para a máquina interna, ele vai ter que consultar essa tabela aqui. Ele vai ver nessa tabela o seguinte: 210.150.45.78, porta 80, IP 220.30.40, porta 3297. Ele vai ver esse mapeamento aqui, ó. Ele vai ver que foi esse o mapeamento. Se foi esse o mapeamento, ele tem que entregar para esse cara aqui. Né? Ele vai pegar e vai converter o pacote. O pacote será convertido de volta. A origem é mantida, só que o destino é convertido no 92.168.04, 5.798. Tá? Para o funcionamento da internet, o que vale é esse lado direito aqui. Para o funcionamento da internet, tá? Que vale isso aqui. Isso aqui que é a internet válida. Tá? Incluindo aqui a interface do roteador que tem esse endereço. Mas se você olhar do ponto de vista da máquina que está do lado esquerdo, tudo para ele funcionou direitinho. Ele não precisa ter nenhuma ciência do NAT. Tudo é automático. Olha o que aconteceu do ponto de vista dele. Né? Do ponto de vista dele, né? Saiu com 928.168.04 para 210.150.48.78 e voltou do 210.150.45.78 para o 928.168.04. Quem está dentro não precisa saber que aconteceu o NAT.
Tá ok, gente? Então, essa é a mágica que acontece na internet, né, para permitir que a gente possa utilizar mais endereços. Então, quando a gente está usando IPv4 e está conectando num provedor, o provedor só dá para a gente um endereço IP, porque ele também tem poucos, ele tem muito poucos. Então, ele dá um endereço IP para o nosso roteador, o nosso roteador ele fica com esse endereço IP para ele, e internamente ele distribui outro para uso. E ele faz as conversões sempre que necessário. Bom, vimos a IP versão 4. Vamos ver rapidamente aqui o endereço IP versão 6, comentar ele. Tá? O endereço IP versão 6... Fábio, antes de você entrar em IPv6, Oi, fala aí. NAT e CGNAT é a mesma coisa? E NAT? CGNAT. Não, olha, eu não conheço, não. Ah, tá. Não, o que eu sempre escutei, quando se fala de NAT, nessa relação de roteamento de empresa, quando a gente quer um IP fixo, né? Um IP real, geralmente a gente pede quando a empresa tem essa distribuição de CGNAT. Eu queria só ter certeza se era a mesma coisa, se era o mesmo processo ou não. Não, isso aí deve ser algum nome específico que alguém está dando para esse NAT, tá? Porque isso aí, quando a gente faz, a gente chama de mapeamento estático. Uhum. Tá? Esse mapeamento estático é o seguinte, os roteadores, essa tabela é montada dinamicamente, né? Mas você pode expandir isso aqui e você montar uma tabela dizendo que, por exemplo, aí funciona o seguinte, aqui eu dei o exemplo de um endereço IP, tá? Mas você pode, por exemplo, ter mais endereços IP, você pode ter uma faixa de endereços IPs. Você Uhum. pode ter aqui também um endereço, por exemplo, 220.30.41, né? E aí você pode montar um mapeamento estático aqui, onde você fala que o endereço externo, desculpa, o endereço mapeado 41 será sempre da máquina 192.168.0.3, né? Aí essa sua máquina ela tem um endereço interno, que é um endereço privado, mas sempre que ela sai é mapeado no mesmo endereço, né? Para a saída, isso não faz a menor diferença. Mas isso aqui é o tipo da coisa que, se você fizer, se alguém da internet iniciar uma conexão com esse endereço 41, ele será direcionado automaticamente para essa máquina aqui dentro. Então, apesar dessa máquina ter um endereço aqui privado, na internet ela funciona como se ela tivesse um endereço público, válido na internet. Não, beleza. A dúvida foi em relação, eu já vi problemas disso em relação à estrutura de câmera, né? Uhum. Que aí tem algumas coisas que você precisava ter IP público para conseguir acessar o servidorzinho que eles criam, senão você não conseguia, aí tinha essa Isso. dificuldade do NAT. Isso. Mas é exatamente esse caso aqui, é porque você está do lado de fora Querendo e você acessar. quer ver a imagem da câmera. Uhum. E para você ver a imagem da câmera, se você não tiver um mapeamento estático, né, você não tem como fazer a entrada, porque não vai existir na tabela esse mapeamento para dentro. Não, perfeito, tá certo, valeu. Mas isso aí oficialmente, na verdade, tem um nome que também não é CGNAT, não é. Cara, agora me falhou a memória. Mas tem um nome oficial, isso aí, uma nomenclatura correta para chamar isso aí, né? Uhum. Mas é esse esquema, né? Mas cada fabricante às vezes chama do nome diferente. Aí assim, o mercado começa a dar nome diferente para a mesma coisa, né? Sim. Aí fica uma confusão danada. Tá. Bom, então vamos lá. IP versão 6. Né? Início da década de 90, tá? A IETF, né? Internet Engineering Task Force, que é o grupo de engenharia da internet, iniciou um esforço para desenvolver o protocolo que seria sucessor do IPv4. Né? A primeira motivação, o espaço de endereçamento IP de 32 bits estava começando a escassear. Tá? Em 90, eles fizeram uma projeção que entre 2008 e 2018 iria acabar. E eles acertaram. Em fevereiro de 2011 foi distribuído o último endereço IPv4, o último bloco. Tá? Então foi desenvolvido um novo protocolo IP versão 6, pula a versão 5, porque já existiu uma tentativa de trocar o IP versão 4 por outro protocolo.
um protocolo de multicaching, né, de roteamento, chamava de IP síncrono, se não me engano, não, IP isócrono, né? Mas foi falho, não deu certo, abandonou-se o projeto. Por isso que o seguinte é o 4 e o 6. Né? Então, os projetistas do IPv6 aproveitaram para justificar, ajustar e ampliar outros aspectos. Tá? Que outros aspectos foram ampliados? Tá? Principalmente desempenho do roteador. Né? Então, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, né? Alguns pensam assim, não, IPv6 ele é mais rápido, é para a internet mais rápido, ele deve ser mais complexo. Pelo contrário, a ideia do IPv6 foi simplificar o protocolo para dar menos trabalho para os roteadores poderem rotear mais rápido. Tá? A época do IPv4, enlaces da internet, enlaces de 1 mega, de 2 megabits por segundo, eram enlaces extremamente rápidos. Tá? Então, o roteador tinha que chavear uma pouca quantidade de pacotes. Hoje, o núcleo da internet é de roteadores trabalhando a gigabit por segundo. Então, eles têm que rotear bilhões de pacotes, tá? Muito rapidamente. Logo, o protocolo IP tem que simplificar o trabalho dos roteadores para que eles tenham capacidade de processar tantos pacotes. Né? Então, se vocês lembrarem do formato do IPv4, é um formato grande, um cabeçalho grande, esse aqui é o cabeçalho do IPv6, ele é pequenininho. Né? Na verdade, o cabeçalho é só essa parte de cima aqui. Ó. Né? O restante é endereço e dados. Né? Tal qual como IP versão 4, primeiro os 4 bits identificam a versão do protocolo. Então, na verdade, quando chega um pacote IP, a primeira coisa que você faz é olhar aqui. Ó, tá? Se aqui tiver o valor 4, é IP versão 4. Se aqui tiver o valor 6, é IP versão 6. Então, as mudanças mais importantes. Capacidade de endereçamento expandida. Né? Endereço IPv4 tem 32 bits, endereço IPv6 tem 128 bits. Né? Então, aumento no tamanho do endereço IP de 132 bits para 128 bits. Né? Existem 7 vezes 10 elevado a 23 endereços IP versão 6 por metro quadrado da superfície terrestre. Olha só, a gente não está falando em 7 vezes 10 elevado a 23 total, não. Tá? O endereço IP tem 4 vezes 10 elevado a... Deixa eu pensar aqui, a 12. Tá? Isso, 4 vezes 10, não. Endereço IPv4 são 4 bilhões, 4 bilhões... 4 vezes 10 elevado a 9 no total. Aqui é 7 vezes 10 elevado a 23 por metro quadrado. Por metro quadrado, nós temos uma quantidade exorbitante de endereços IPv6 comparado com todos os IPv4. A estimativa é que cada grão de areia do planeta pode ter um endereço IP diferente. Então, daí você já vê a quantidade de endereços que estão disponíveis. Tá? Então, é para não faltar mesmo. Tá? Foi criado também um novo tipo de endereçamento, que é endereçamento tipo Ncast. Tá? Endereço IPv4 tem 2 tipos de endereçamento, é o multicast e o unicast. O endereçamento unicast é o que a gente está acostumado no IPv4. Tá? Então, o unicast, né, ele é de 1 para 1, de uma máquina para uma máquina. Tá? O endereço IPv4 também permite o multicast. O multicast é de uma máquina para várias máquinas. Você manda de uma máquina para várias ao mesmo tempo. Tá? Agora, o endereçamento IPv6 ainda permite o chamado Ncast. Ele é parecido com o multicast, só que você tem um grupo de máquinas destinatárias. Tá? A diferença é que no multicast manda para todas. No Ncast manda para uma das várias. Tá? Então, uma possibilidade que existe, pode se utilizar ou não, a aplicação pode fazer uso dela se quiser. Teve um cabeçalho aprimorado de 40 bytes, então melhorou o cabeçalho. Tá? Cabeçalho do IP versão 6 e IP versão 4 são 20 bytes. Né? Esse aqui são 40 bytes. Mas por que o cabeçalho dele ele é mais simples? É porque o endereço é muito grande. Né? Então, o endereço ocupa um espaço grande no cabeçalho. Vários campos de IPv4 foram descartados ou tornados opcionais. Tá? Com isso, a gente tem um cabeçalho de tamanho fixo de 40 bytes. Quando o cabeçalho chega no roteador, o roteador já sabe onde está em cada informação. Tá? Isso é uma diferença para o IPv4, que tinha cabeçalho de tamanho variável. Né? E
faz com que seja mais veloz o processamento. Né? Tem o que a gente chama de rotulação de fluxo e prioridade. Tá? Aqui, ó, o pronunciamento oficial do IPv6 é: permite rotular pacotes que pertençam a fluxos particulares para os quais o remetente requisita tratamento especial, tal como um serviço de qualidade não padrão ou um serviço em tempo real. Então, ele permite que a aplicação diga, peça um tratamento especial para o pacote dela. Né? Isso quem vai fazer não é o protocolo IP, será o roteador. O IP ele só carrega essa informação. A informação é carregada aqui, tá? Em classe de tráfego e rótulo de fluxo. Tá? Então, a classe tráfego para dizer o que se pretende, o rótulo de fluxo para dizer quem é o fluxo disso aí. Diversos campos não que aparecem no IPv4 não aparecem mais no datagrama IPv6. Né? Por exemplo, a gente viu que o IPv4 ele faz fragmentação e remontagem. Só vou atrasar só uns 3, 4 minutos hoje, tá? Se der uma esperada aí rapidinho. Tá? Mas também quem precisar aí não tem problema com falta não, que o sistema já capturou as presenças. Tá? Então, ó, fragmentação e remontagem. A gente viu no IPv4 que quando uma informação de um datagrama chegava no roteador, se ela fosse muito grande e a linha de saída não suportasse, o que o roteador tinha que fazer? O roteador tinha que fragmentar esse datagrama maior em datagramas menores. Isso tomava muito processamento do roteador. E hoje, com a internet muito rápida, ele tem que fazer isso para muitos pacotes, ficaria muito lento. Então, o que o IPv6 fala? Isso não acontece mais. Se o pacote for muito grande para a rede, o roteador ele devolve o pacote para a origem e fala: ó, não cabe na minha rede, não cabe na minha rede de passagem, você tem que fragmentar. E a origem já vai mandar os pacotes com tamanho que vá passar direto pelo roteador. Então, é menos um trabalho para o roteador fazer, né? E funciona tudo mais rápido por causa disso. Soma de verificação de cabeçalho. O pacote IPv4 ele só verificava o cabeçalho. Se tivesse erro nos dados, passavam com erro nos dados. E os dados eram a maior parte da informação. Fazer a soma de verificação, cada vez que um pacote passa pelo roteador, o roteador tem que recalcular uma soma de verificação. Esse recálculo também dá trabalho de ser feito, toma processamento. O IP faz o seguinte: já que o UDP e o TCP que estão acima, eles fazem verificação, por que eu vou fazer? Então, o IPv6 não verifica mais nada. Se chegar com erro, chegou com erro, o IPv6 não verifica mais nada. Tá? Além do que, a internet atual é muito confiável, raramente acontece erro. Então, não tem tanta necessidade mais da camada de rede fazer verificações. Né? Foi removido do cabeçalho o campo de opções, né, que faziam cabeçalho. Com isso, o cabeçalho passa a ser tamanho fixo, com processamento mais rápido. Né? Se for necessário alguma opção, existe um campo de cabeçalho chamado próximo cabeçalho, que vai ser problema dos roteadores que queiram fazer isso. Tá? Então, são coisas que foram retiradas do IP versão 4 no IP versão 6, tá? Que fazem com que o protocolo seja mais simples e, com isso, fique mais rápido. Como estatística aqui, tá? Tem aqui embaixo o endereço, se alguém quiser acompanhar essas estatísticas, tá? É o próprio Google que faz. Isso aqui não é uma estatística oficial da internet, mas é uma estatística que dá uma ideia muito boa. O Google ele verifica quem acessa o site da Google. Se for endereço IP versão 6 ou se for endereço IP versão 4. Ele tem um gráfico no decorrer dos anos. Em 2010, quando começou, foi subindo, subindo, subindo. Aqui nós temos 2020. A última estatística que eu peguei mês passado, setembro de 2022, onde cerca de 40% das máquinas que acessam o Google tem endereço IP versão 6. Ou seja, a maioria das máquinas ainda usa endereço IP versão 4. Isso tem que ser alterado. Tá? Isso pode levar um tempinho, mas vai ter que ser alterado. Isso aqui é a distribuição IP versão 6 no mundo. Tá? Como é que os países estão fazendo isso? Quanto mais escuro, mais utilização de endereço IP versão 6 nós temos. Onde está em cinza aqui, cinza é dados não disponíveis, tá? São países que não divulgam. Então a gente não tem como saber. Tá? Mas tem desde os verdinhos clarinhos, né? Aqui a verde, Índia está muito mal, tá?
Estados Unidos, muito bem. Europa, muito bem. E nós podemos dizer que estamos bem também. Pela nossa cor aqui, nós temos 70% de utilização. Tá? Então, o Brasil até está legal. Mas existem países melhores na América do Sul. Tá? Então, isso aqui a gente tem uma ideia no mundo como está a migração de IPv4 para IPv6. Para a gente finalizar aí, tá? Endereços são 128 bits, 16 bytes. Tá? Então, o endereço IPv6 é representado por 8 blocos de 16 bits cada um, separado por caracteres de 2 pontos e usando nomenclatura hexadecimal. Tá? Então, está aqui o exemplo de endereço IPv6. Olha o tamanho da criança aqui. Tá? 2 pontos, tudo hexadecimal. Tá? Bom, são possíveis algumas otimizações. Como são tantos endereços, estima-se que vai ter uma grande quantidade de grupos com tudo zero. Tá? Então, um dos grupos, apenas um dos grupos, tá? Porque senão não tem como saber como foi, pode ser substituído por 2 pontos, 2 pontos. Então, esse aqui, ó, 2 pontos 000, 2 pontos 000, 2 pontos 000. Isso tudo aqui pode ser suprimido e ficar 2 pontos, 2 pontos. A gente já sabe que aqui no meio é tudo zero. Tá? Então, esse exemplo aqui de cima, esse monte de zero virou 2 pontos, 2 pontos. Tá? Outra coisa, os zeros à esquerda podem ser omitidos também. Esse endereço aqui, ó, 0003, fica 3. O endereço 00FA fica FA. Tá? Não precisa botar os zeros à esquerda. Então, esse endereço IP versão 6 aqui em cima, ele pode ser otimizado, tá? E escrito de uma forma mais simples embaixo. O último slide aqui. Endereços IP versão 4 podem ser escritos como um par de sinais 2 pontos e um número decimal tradicional. Tá? Por exemplo, se eu quiser embutir um endereço IPv4 dentro do endereçamento IPv6, eu boto 2 pontos, 2 pontos, é endereço IPv4. Tá? Está sabendo que se trata de endereço IPv4. Tá? Um provedor de acesso à internet, tipo Claro, Virtua, Virtua é claro, né? Tipo Claro, tipo Vivo, Oi, tá? Ou os provedores, tá? Que trabalham com IP versão 6, cada um deles recebe um bloco /32 para entregar aos clientes. Repara o seguinte, o que é /32? 32 bits, tá? Para subdividir e entregar aos clientes. Tá? Então, esses provedores recebem muitos endereços IP, uma quantidade enorme de endereços IP para distribuir para cada um dos seus clientes. Tá? Então, o endereçamento IPv6 não usa mais NAT. Todos que estão na internet com endereço IPv6, você pode usar o seu computador se você tem endereço IPv6. Se você está recebendo endereço IPv6, é um endereço real para uso real na internet. Tá? Diferente do NAT. Normalmente, hoje em dia, quem tem endereço IPv6 também tem endereço IPv4, para poder falar com as máquinas que não têm ainda esquema de endereçamento IPv4. Então, é comum, por exemplo, se você está em casa, você receber faixas IPv6 e IPv4. O seu endereço IPv6 é endereço real, o seu endereço IPv4 é endereço privado, fazendo NAT. Ok, pessoal? Tá? Só como último comentário, né? O NAT também fornece uma boa proteção. Tá? Então, quando eu passo por uma caixa NAT, como o endereço é traduzido, se alguém na internet quiser acessar dentro da minha rede uma máquina que possui um endereço IP privado, o roteador aqui só vai fazer isso se eu explicitamente botar um mapeamento para permitir o acesso interno. Tá? Então, se eu não coloco esse mapeamento permitindo o acesso interno, tá? Não tem como acessar. Isso confere um grau de proteção. Né? Eu lembrei aqui agora o nome, tá? Foi o Vitor que me perguntou agora há pouco sobre o mapeamento aqui para dentro, sobre G6 NAT. Fui eu. O nome que se dá para isso normalmente chama Virtual Server, tá? Servidor virtual. Tá? Esse mapeamento. É um dos nomes, tá? Também não é o nome oficial, não, mas normalmente, quando você vai configurar os roteadores para fazer isso, você diz que está fazendo um servidor virtual. Você transformar esse cara aqui num servidor virtual. Tá? É o nome que os fabricantes normalmente dão. Tá? Mas podem existir outros nomes.
Tá? Aí quando você fala que você vai criar um servidor virtual, o que você faz? Você vai na tabelinha servidor virtual, você dá o seu endereço IP interno, você dá o endereço IP externo que você quer usar e como vai ser o mapeamento de porta. Por exemplo, porta 80 na entrada, vai ser a porta 80 aqui dentro também. E aí ele automaticamente monta essa tabela. Tá? Então, se você quiser fazer isso no roteador, você tem que entrar na parte de servidores ou hosts virtuais. Bom, o próximo assunto é protocolos de controle da internet, a gente vê semana que vem. Então, gente, o que a gente viu hoje aí foi a maior parte do trabalho de administradores de rede. Né? Normalmente, um administrador de rede vai fazer esse tipo de trabalho, cálculo de endereço IP, mapeamento, fazer configuração de NAT, definir máscaras, tá? E também configurar servidores, é claro. Tá? Mas quem vai trabalhar com redes de computadores é fundamental ter esse conhecimento. E mesmo quem vai ser desenvolvedor e vai desenvolver para a internet tem que ter um conhecimento mínimo de endereço IP. Tá? Porque tudo na internet hoje é endereço IP. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta aí? Passou um pouquinho, né? Passou mais do que eu prometi que ia passar, mas... Fábio, essa parte de IP eu acho interessante, mas não entendo muita coisa. Estou aprendendo 90% aqui com você. Você está comentando sobre IPv6. Tá. Vou dar um exemplo aqui de casa, por exemplo. Eu tenho a internet da Oi, né? Ele tem um roteador da Oi e eu tenho um outro aqui no quarto. Eu poderia, por exemplo, desabilitar o IPv4 entre um e outro, deixar só o IPv6. Eu ganharia alguma coisa em relação a desempenho da rede ou não? Não, em termos de desempenho não, porque ele vai ser bastante rápido, né? Mesmo redes, por exemplo, hoje, que já estão oferecendo de 500 megabits por segundo, o mapeamento é muito rápido, ele consegue manter a taxa. Né? Agora, pelo que eu entendi é o seguinte, né? Tem internet, aí está chegando num roteador seu, né? Isso. Aí chega no outro roteador, né? Isso. O ideal, tá, de fazer aqui, isso é muito pessoal, tá? Assim, o que eu acho que seria o melhor, né? O que é um roteador hoje? Um roteador doméstico, né? Um roteador doméstico, ele tem atrás dele aquelas portinhas, né? Que é uma porta WAN, normalmente numa cor, azul, por exemplo, e 4 portas LAN, né? Em amarelo, normalmente. Uhum. Né? O que eu faço aqui em casa é o seguinte, porque quando você bota, se na tua casa você estiver ligando esse cara aqui na porta WAN do seu roteador, tá? Você está tendo uma sub-rede aqui e você está tendo uma outra sub-rede aqui dentro. Né? Por exemplo, o Wi-Fi desse cara é uma sub-rede e o Wi-Fi desse cara é outra sub-rede. Então, você pode ter dificuldades do tipo, se você bota uma impressora aqui, alguém que está conectado aqui não vai conseguir acessar essa impressora. Né? Porque você está tendo duas sub-redes diferentes. Né? O que eu acho melhor é você só ter uma sub-rede. Né? Para você só ter uma sub-rede, o que você faria? Né? Você iria nesse cara aqui, no segundo roteador, né? A ligação dele com o primeiro, em vez de ligar na porta WAN, você liga na porta de switch dele, na porta interna. Uhum. E você desabilita ele como roteador. Você bota ele para funcionar só como ponto de acesso. Então, ele não vai propagar NAT. Então, se está ligado pela porta WAN, esse computador está pegando o endereço IP desse cara aqui. Né? Se você desabilitar o DHCP e o NAT desse cara e ligar ele no outro pela porta WAN, essa máquina vai estar, todo mundo da rede vai estar pegando esse cara aqui. Aí esse Wi-Fi aqui vai ser o mesmo Wi-Fi desse cara aqui, mesmo sub-rede. E aí você não vai ter problema de comunicação entre as sub-redes, que na verdade vai ser uma sub-rede só. E você vai estar economizando efetivamente um mapeamento nesse cara. Ele vai estar trabalhando menos, vai ser imperceptível, mas no final tem um pequeníssimo ganho de desempenho. Eu entendi que era justamente o contrário. Se eu criasse essas duas sub-redes, o primeiro roteador aí, ele diminuiria o trabalho dele, ficaria dividido entre os dois. Isso só aconteceria nesse caso aqui, ó, comunicação dessa máquina com essa. Né? Entendi. Mas normalmente não é o que acontece. Normalmente essas máquinas estão acessando a internet. Né? Uhum. E mesmo assim, você não diminuiria o trabalho desse roteador aqui, não. O que você diminuiria seria a quantidade de broadcast na rede, de difusão na rede. Tá? Mas as máquinas, de uso geral, elas fazem muito pouca difusão. Então,
no ambiente doméstico, a divisão em sub-rede não traz ganho de desempenho. Entendi. Não vai trazer ganho de desempenho. E o ideal é que você deixe tudo num cara só. Que você permite todo mundo aqui dentro se enxergar, né? Esse cara que está na rede interna não precisará de 2 mapeamentos, vai precisar de um mapeamento só. Né? E, de qualquer maneira, no acesso à internet, vamos supor que você fez a divisão em 2 sub-redes. Né? Esse cara aqui, ele está tratando esse aqui, né? Então, beleza. Qual seria o ganho? Não tratar esse cara que está aqui dentro. Mas ele vai tratar assim mesmo. Esse cara vai sair, esse roteador vai fazer o mapeamento dele. Vai mapear para esse endereço dele aqui, que também é falso. De qualquer maneira, o que vem desse cara, quando for para a internet, vai passar por esse aqui de qualquer maneira. Entendi. Então, ele vai sempre trabalhar. Esse cara aqui vai trabalhar para todo mundo, qualquer acesso à internet. Né? Que A é única coisa que ele vai fazer a menos é DHCP. que é muito pouco em relação ao processamento, não vai mudar em nada. DHCP a gente vai ver ele semana que vem, ele não pesa nada. Né? O Windows, por exemplo, o padrão Windows, você está falando em trocar 2 pacotes por semana. Pô, isso aí esquece, né? Sim, sim. Esquece. Isso aí, 2 pacotes por semana, esquece, tá? Se você quiser ser mais radical na sua rede, você bota um empréstimo de 8 horas. A gente está falando de trocar 2 pacotes a cada 4 horas. Tá? Então, assim, não pesa nada. A verdade é que não pesa nada. Ah, não, perfeito. Olha, já dá para entender bastante a diferença aqui nessas diferenças de rede, né? Talvez eu mude aqui a configuração só para ver se muda alguma coisa. Mas sim, você sabe a verdade. Mudar em termos de desempenho não vai mudar nada. Né? Eu acho interessante só porque você mantém todo mundo na mesma sub-rede. Então, por exemplo, você está com o celular numa sub-rede e o outro está conectado na outra sub-rede. Eles não vão se encontrar com facilidade. Se você faz nesse esquema, eles vão se encontrar. Né? Assim, o que vai mudar mesmo fazendo isso é a facilidade com que os seus equipamentos se comunicam internamente. Desempenho, você não vai perceber nada. Pode estar certo. Pode tentar aí, mas não vai perceber nada. Não, tranquilo. E outra coisa, porque de jeito que eu tô aqui, os que estão no segundo roteador, eles não recebem IPv6, eles só recebem IPv4. Porque o seu roteadorzinho não deve falar IPv6, né? Não, o pior é que ele fala, ele só não consigo fazer ele estar no estado conectado. Ah, tá. Aí, mas é a configuração daqui de dentro. É. Não, mas sabe o que é isso aí? Acho que não vai ser configuração, não. É porque para ele poder distribuir IPv6, ele vai ter que receber uma faixa IPv6. Então não é só configurar ele. Mas Tá? ele devia receber, porque o primeiro ele distribui IPv6. Se eu conectar Então, direto no primeiro, ele funciona. mas ele distribui IPv6, mas ele distribui um para cada um. Então, esse cara recebeu IPv6. Ah, entendi. Mas ele tem que receber uma faixa para distribuir internamente. Entendi. Tá? Aí você vai ter que configurar isso, é um protocolo que não é tão simples assim. Aí você vai ter que fazer uma divisão em sub-rede do primeiro, definir uma faixa para eles. Você não pode fazer isso também, porque, na verdade, cada vez que você conecta, você recebe uma faixa diferente para esse cara. Né? Entendi. Então, é uma conversação muito mais complexa. Né? E botando dessa maneira aqui, o pessoal aqui vai receber PV6 também. Entendi. Beleza, gente? Mais alguém com uma pergunta aí? Bom, então, gente, bom final de semana, tá? Um bom feriado aí, tá se aproximando, né? E aí, semana que vem, a gente continua vendo a parte de protocolo de controle, onde a gente vai ver o DHCP, ICMP e alguns outros protocolos que são importantes para o funcionamento da internet. Aí a gente fecha a parte da camada de rede. Então, boa semana aí para vocês, tá? Até a semana que vem. Valeu, professor. Boa semana. Tchau. Tchau. Oi, Vitória, eu estava falando contigo aqui, mas eu estava com o áudio desligado, não sei se você continua aí.
Você pode ficar um pouquinho para a gente ver isso aí, que eu estou puxando aqui agora, tá? Vou pegar aqui bem rápido. 3 computadores. Tal. Tá abrindo aqui. Pela chamada que o sistema fez aqui, você teve faltas, foram nos dias 12, 19 e 26 de setembro. Teve problema em algum dia desse? Tá, vou fazer o acerto aqui, tá? Deixa eu só anotar aqui. Vitória, 19/9. Tá? Vou fazer o acerto, aí daqui a pouquinho eu faço o lançamento. Hoje de tarde dá uma olhada para ver se está tudo certo lá, mas vai estar certo, tá? Tá, bom feriado para você também.